Quero aqui chamar a sua atenção nesta noite. Jesus está voltando. Os sinais estão à porta e muitas das vezes você passa por despercebido. Falta-se pouca coisa para se cumprir. Talvez seja você que ainda não se arrependeu dos teus pecados. Hoje nós reunimos aqui, você pode perceber, você do outro lado, que nós estamos mudando aqui a forma de trabalhar. Nós estamos fazendo melhor para Cristo. Falar do amor dele com maior facilidade para você entender. Antes nós fazíamos a programação por aparelho telefone, você via o aparelho telefone e você observava, até não entendia, mas aqui Deus tocou no meu coração e as coisas se encontram assim hoje. Sabemos que tem coisas grandes chegando, talvez daqui a 20 dias, talvez daqui a 15 dias, eu não sei, vai depender muito da empresa ao qual nós fizemos um contrato de trabalho. E esse trabalho é uma TV num site para falar do amor de Cristo. Estamos aí falando de programações, né? Já foi lançado aí, já foi lançado sobre a vida de alguém uma promessa. É assim que o Espírito Santo faz. Ele lança. Se você quer, ele trabalha. Mas se você não quer, ele não fica triste, ele te abraça. Porque a obra de Deus, nós somos ferramenta do Senhor. Estamos aqui começando o programa dos 12 profetas. 12 promessas, 12 sonhos, 12 orações e 12 palavras. Já tenho aqui conectado junto comigo aqui na presença de Deus, nós temos aqui 6, 7, nós temos aqui 10 pessoas para falar de Jesus. E esse amor que ele tem por você. Jesus, ele te ama. Jesus, ele sabe de tudo e de todas as coisas. Como está a sua vida hoje? Como está o seu projeto diante de Deus? O projeto diante de Deus, querido, muitas das vezes você pensa que vai acontecer agora. Não. Deus tem um tempo determinado, porque a palavra diz, tudo há um tempo debaixo do céu. Exatamente, eu esperei um ano para que viesse a acontecer o que está sendo feito agora. Todo mundo dizia que iria fazer. Quando eu falo todo mundo, são pessoas profissionais no assunto. Tem pessoas que ouviu, falou e até hoje não me apresentou. É um projeto. Tem pessoas que marcou comigo aqui, o nosso amado diácono Gilberto, que se encontra aqui do meu lado, ele viu todas as 2 vezes, que ele viria aqui às 17 horas para ver e para fazer. Mas antes ele tinha combinado já 2 vezes comigo. Mas eu não desisti daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu pergunto para você, você que está nos ouvindo aí no YouTube, você que está nos ouvindo aí na Rádio Evangelizando Nações, você que está ligadinho aí junto conosco, fica ligado, porque a obra é do Espírito Santo. Amém? Vamos chamar agora a nossa missionária Vicentina, lá do Paraná. Olha só o que acontece. Essas pessoas são de cidades diferentes, estados diferentes, e muitas das vezes países diferentes. É isso que o Espírito Santo ele faz para abençoar a tua vida. Talvez você hoje, se você crê na promessa de Deus, pode ser realizado na tua vida. Você crê em sua vitória hoje? Então fica aí ligadinho, porque Deus está falando. Vamos ouvir a oração com a missionária Vicentina, lá do Paraná, em nome do Senhor Jesus?
Abra a tua voz, missionária Vicentina. Amém. Para toda na paz do Senhor. Deus está aqui na plataforma, nós estamos ouvindo até a nossa vai chegar. Em primeira questão, meu Deus, meu Pai. E eu venho te pedir, Senhor Jesus, perdão pela minha falha, meus pecados, mal palavra, transgressões. Sou pequenininho, meu Deus, mais pequenininho que um pedacinho de mensagem. Mas o Senhor até mesmo pode meus caminhos. Deus vai entregar o pastor Israel. Ah, Deus, todas essas preciosas mãos que estão nos ouvindo, Pai, esses 4 cantos desse mundo, vai salvando, vai curando, vai libertando. Deus, querido Deus de campo, entrega nossas criancinhas, nossas preciosas mãos. Livra de todo mal, toda doença, doença sanguinária. Deus, está um motorista, Pai, livra para a perdida, tão engraçado, precoce, todo mundo. Ah, Jesus, também os policiais. Pai, todos os hospitais, os cabelos, a farmácia, a facturação. Ah, Jesus, o manicômio. Deus, olha os drogados, os bêbados, fumantes, o gatinho. Ah, Senhor, Deus, toma a noite, Pai, que não viste a graça. Deus, toma também aqueles que estão trabalhando, toma aqueles que estão dormindo, dá um bom sono. Que é só o Senhor, meu Pai, que pode cuidar. Deus, toma minha infâmia nas suas preciosas mãos, Senhor. Ah, Jesus, faça a tua vontade na vida dela. Deus querido, Deus amado, eu vou entregar, papai, todos nas suas mãos, para dar vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pastor? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém e glória a Deus. Estamos aqui, querido. Eu me conta que o estúdio se encontra aqui em Saquarema, Bacaxá exatamente, a minha terra natal, a terra também do diácono Gilberto. E nós se encontramos aqui para adorar a Deus, né? Vamos chamar agora os jovens para louvar o Senhor. Eu quero convidar aí os filhos do nosso querido Abel, né? Os filhos, vamos ver se vai ser cada um, ou vai ser em dupla, não sei, Deus que vai tocar no coração. Em seguida, nosso querido Cleito também vai estar louvando em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Vamos cantar, Senhor. Amém. Venha minha Deus, de viver tudo que eu sonhei. Bem na hora que eu estava prestes a chegar, a minha chegada para conquistar. Bem na minha vez, você sabe quantas vezes eu busquei, mas minha pra pessoa conquistar o que eu perdi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, eu tenho que me me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando ele me dá para o prosseguir, seu denominador me disse que estou aqui, vai ficar a tua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação não consegue me prever. Olha outra vez, você outra vez, eu só mais uma vez. Minha Deus, sabe quantas vezes eu busquei, mas eu tanto sua conta, quero ver. E você vai trabalhar para mim. Perguntei para Deus, porque sou não para me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando ele me dá para eu prosseguir, ele me disse que eu aqui. Vai chegar a tua vez, não te esqueci, posso confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a tua imaginação consegue entender. Aí eu já dei, você eu já dei, eu só mais uma vez. Vitória da glória, vida de terra.
uma vez, eu te posso confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua criança eu não consegui perder. Olha, eu já vejo, não fico já vejo, tem que ser mais uma vez. Tem que ser mais uma vez. Dona minha vez. Ô glória, ore mais uma vez. Ore mais uma vez. Não cansa, amado. Não desiste. Deus já está falando com você. Se você orar mais uma vez, essa porta ela vai se abrir. Vamos lá, nosso amado Cleito. Fala comigo, Cleito. Boa noite, a paz do Senhor, jovem Cleito. A paz do Senhor, pastor. Ô, glória. Sabe com a paz do Senhor? Amém. Aqui poderia estar se formando. Temporada de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. Que entre o brado puro, fogo santo e poder, para fazer enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir, voltando, o laço do vitório passou da espelha, a previsão de Deus que vai chover, é tudo uma extrema pessoa do claro, esse temporal pega e sai molhado, molhado e vestido por este poder, agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus, meu povo vai receber por esse poder. É a promessa de Deus, meu povo vai receber por esse poder. Já começa a acontecer, o bagulho vai ficar aleluia daqui, glória, aleluia de lá. O meu Deus, irmão, com a bênção nas mãos, meus milhares de anjos, e um imenso trovão, desse lado tem poder, desse lado tem vitória, aqui na frente tem irmão, o batizado dando. Ali no meio o povo cai, todo terminado, todo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está incubando esta igreja. Temporada de bênção e poder. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo aflige você, para fazer enfermidade desaparecer, para fazer um inimigo fugir do terceiro, uma nuvem por vitória continua na descida, a previsão Jesus que ainda vai chover, para chover no vitória que todo claro. Tudo que temporal quero sair molhado, molhado resistindo por o poder. Agora um impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O povo vai ser por esse poder. É a promessa de Deus. O povo vai ser por esse poder, já começa a acontecer, pode completar, aleluia da cruz, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos, com a bênção na mão, Deus milhares de anjos,
aquela frente dela, desde a batizada de onde dela, ali no meio todo Pai, todo terminar, todo Pai, pelo santo nome de Jesus, ali no meio todo Pai, toda enfermidade não existe Pai, pelo santo nome de Jesus. E essa é a agradecimento oportunidade. Glória a Deus. Esse sangue tem poder. Jesus está no controle, querido. Ele está no controle da sua vida. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Como está você hoje? Eu pergunto para você, queridos e amados ouvintes, você aqui do YouTube, você que está nos ouvindo, você da Rádio Evangelizando Nações, no site evangelizandonações.com.br/, você aqui da TV Stream, como que está a sua vida hoje? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem mergulhado no amor de Deus em sua vida? Porque quando Jesus fala, eu sou o pastor e nada me faltará. Nada nos faltará. Não falta para mim nem para você. Né? Então, querido, Deus ele está no controle. Vamos chamar agora o nosso querido diácono Gilberto para estar orando em nome do Senhor Jesus. Em seguida, nós vamos chamar a missionária para estar pregando hoje aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Prepara aí, amada Quitéria. Amém. Salve meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Senhor, eu entro na sua gloriosa direção, Senhor, para te pedir, para te clamar pela vida daquela criança, Senhor. Senhor, andei hoje, mas não consegui. Vou deixar na mão do Senhor, porque ontem era 1h da manhã, eu liguei para a menina aí no Rio, tinha uma vaga, mas infelizmente eu não tinha o nome da criança. Liguei e não conseguiu. E hoje eu fui falar com o secretário de saúde, e o secretário falou para mim que não pode fazer nada pela criança. Eu dava o endereço da minha casa, mas até hoje pedi o nome da criança, o pai não falou, então está na mão de Deus. A minha parte eu fiz, agora vou deixar na mão de Deus. E eu peço ao Senhor também, mas um casal que eu entrego na mão do Senhor. A vida da Ana, eu não sei porquê, mas o Senhor tocou no meu coração, quer fazer essa oração para ela. A vida da Ana e do Jurandir, lá em Macaé. Ela é irmã do meu pastor, aqui dessa rádio, pastor Joel. Então eu peço ao Senhor que fortalece ela. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Então entrego ela na mão do Senhor e o esposo dela também na mão do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, pastor? Amém, amém, glória a Deus, né? Se Deus tocou para estar orando, né? Nós vamos orar, né? E o Senhor também não ouve a sua cirurgia, né, varão? Foi operar as suas meninas, chegou lá, as meninas estavam com pressão alta, misericórdia. 28, tá? 28, meu Deus do céu. Queridos, hoje aqui nós não foi separado para eleitora, não foi convidado, mas nós vamos
fazer aqui uma chamada para 2 pessoas para trazer palavras, e cada um com 10 minutos para facilitar as 2, até porque nenhuma das 2 iriam ou saberiam que ia trazer palavra hoje, mas nós hoje vamos dividir. Ontem a diaconisa Cristiane foi pego de surpresa, e agora estou pegando de surpresa ela, a missionária Quitéria. Então vamos dividir em 20 minutos, 10 para cada um, e deixa Deus trabalhar, né? Quando nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, o Espírito Santo ele está trabalhando, né? Interessante que quando nós passamos a programação para esse estado, que hoje se encontra aqui, nós nos encontramos em teste, no som, em vídeo, e parece que o povo saiu, o povo correu, todo mundo se escondeu. Mas Deus tem o seu poder de fazer a sua obra, né? Então vamos convidar agora a nossa amada missionária Quitéria para estar trazendo a mensagem de uns 10 minutos, tá bom, missionária Quitéria? Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por tudo que estamos perseguidos. Eu vou falar aqui a palavra do Senhor, que encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18. E fala sobre o poder de obediência e amor. Diz assim: depois de essas coisas, eles perceberam o principal de madureza em tempo. Minha filha faleceu. Agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e me governar. Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eles que a mulher que havia já 12 anos estava com sangue. Chegando por detrás dele, tocou a erva de sua roupa, porque dizia consigo: se eu somente tocar na sua roupa, ficará sangue. Jesus, voltando-se, e veio a vida. Teremos, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele discipulado, e vendo o instrumento todo em alvoroço, disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E mais cedo foi chamada, e entrou Jesus, pegou sua mão e a menina levantou. E espalhou-se aquela notícia em todo aquele país. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor, nós vemos Jesus aqui, ele alterando dois lados, né? Jesus, sabemos que ele é novo. Jesus, a gente fala que depois da mudança, o poder foi diretamente do mundo. Nós vemos aqui, e aqui fala sobre aquele que era, o qual a sua filha ela morre, e ele vai até Jesus, né? Pois ele confia em Jesus, né? Ele com certeza, daquele vídeo para muito grande de Jesus, e ele confia em Deus. Para Jesus, com suas mãos sobre a sua filha, que ela vive. E aí, Jesus, ele responde, me acompanhar de homem. Jesus vai ali à casa dele. Então, a Bíblia nos fala que nesse seu caminho, no caminho, Deus se conta com a mulher. Essa mulher, ela havia 12 anos e ela acontecia do corpo de sangue. E aquela mulher, ela colocou no seu coração e tocar nas vestes de Jesus. Pois ela dizia consigo que se ela tocasse nada, totalmente ela tocasse de Jesus, ela ficaria curada. Imediatamente,
ela levanta a multidão, né? E chega até Jesus e toca nos artigos dele. E diz a palavra do Senhor, e quando aquela mulher ainda toca nos braços de Jesus, de repente, a sua doença, né? Aquele fluxo, ele estanca. De repente, aquela mulher, ela é curada. E o que nós sentimos? E saiu do sangue dele, Jesus, pergunta, quem que ele passar? E ali, todos que estavam ali, vendo muita gente aqui, né? Aí toda ela perguntou de mim, né? A multidão, e assim, como pergunta, quem me tocou? Né? E Jesus ali, ele diz que ele sentiu que alguém tocou diferente. Pois ele sente quando sai de tudo, quando sai poder, né? Quando sai o sangue, sai de cura. Daquele momento, sai de Jesus, sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher, ela recebe a sua bênção. Porque aquela mulher, ela é sábia naquele momento. Então, uma coisa aqui, que Jesus, ele continua, né? Ele olha para aquela mulher e ele diz, tem ânimo, filha, a tua fé nos salvou, né? E aquela mulher, ela fica curada. Né? Então, nós temos aí milagre que Jesus, ele opera. Milagre é uma cura, né, que Jesus realiza. E Jesus continua indo até a casa daquela mulher. E Jesus chega naquela casa, Jesus contaria direito, né? Tinha aquela que estava morta, mas nunca tinha morrido. E quando Jesus ele chega, ele manda que todos saiam da e ele diz que a menina não está morta, ela dorme. E enquanto ali, aqueles que estavam ali, eles viam Jesus, porque eles sabiam que aquela menina estava morta. Porém, eles sabiam que a menina estava morta, mas eles não sabiam que tinha chegado, né? O dono da vida, que tinha chegado a vitória em lugar. Então, quando Jesus manda que todos se retirem ali, dali, né, que todos saiam, de imediato Jesus, ele pede para o e Jesus manda, bem, mas aquela menina se levanta. E aquela menina, no momento, diz a palavra do Senhor, se levantou. Então, nós vemos aí dois lados, né? A mulher tem fluxo de sangue, ela é restaurada, né, do seu mal, ela é curada daquele mal que tinha 12 anos, então ela já havia gastado, né, tudo que ela tinha, já não tinha mais solução para ela, e Jesus ali teve solução para aquela mulher. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele mesmo. Então, eu quero dizer para você, nesta noite, que está ouvindo a palavra do Senhor, e talvez você tenha perdido as expectativas, que talvez você ache que não tem solução para a sua vida. Talvez os médicos tenham desenganado, mas eu quero dizer uma coisa. Jesus Cristo, ele é o mesmo. Aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha. Não tinha mais solução para ela. E imediato ela se encontra, né, com a solução. Ela se encontra com Jesus, o qual ela é curada através de Jesus Cristo. Jesus, meus prezados irmãos, ele não mudou. Ele continua sendo dele. O mesmo Jesus que curou aquela mulher de sangue, né? Aquela mulher que com a sua fé, ela tocou nas vestes de Jesus, crendo que receberia a sua cura, e ela recebeu. O nosso Jesus, ele continua sendo dele. Nós vimos também que aquela menina estava morta, mas Jesus, ele chegou ali
com a ressurreição. E ele ordena para aquela menina que ela se levante. E ela é uma menina, de repente, ela se levanta. Então, meus queridos irmãos, esse Jesus, ele não mudou. Ele continua sendo mesmo. E ele está pronto a operar. Basta nós usarmos a nossa fé. Basta nós acreditarmos nesse Jesus. Esse Jesus que deu a sua vida a nós de volta. Né? É o mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou aquela menina. Né? É o mesmo Deus que operou no passado. Ele continua a operar. Basta nós confiarmos, basta termos fé, pois Ele está pronto a ouvir o nosso clamor. Né? Que nós possamos clamar a esse Deus, que nós possamos, né, colocar a nossa fé, a nossa confiança nesse Jesus, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, ressuscitou aquela menina, né? Nós vemos na Bíblia várias páginas que Jesus liberou. Ele continua sendo o mesmo. Basta nós crermos nesse Deus, nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança, porque Ele está pronto a nos ouvir. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Como que está a sua fé? O mesmo Jesus de ontem é o mesmo de hoje. Mas eu pergunto para você, você está com a sua fé boa? Ou você não crê mais na palavra de Jesus? Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele pagou a morte de cruz pela sua vida. E pela sua vida, ali, aleluia, Deus fez ele ressuscitar, porque havia uma palavra de Deus e uma promessa de Deus. Amado, qual é a sua promessa hoje? Você ouviu que Jesus pagou por preço de sangue, preço de cruz, morte de cruz. Aí eu pergunto para você, queridos, você que está nos ouvindo? Sim, você. Você faria o quê? Se fosse chamado para socorrer uma pessoa, se você fosse um exemplo que eu vou passar para você, um pensamento, se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um farmacêutico, nós estamos falando de saúde. Se houver uma pessoa enferma, e aquela pessoa ali, ela está em ponto de término, ou seja, de morte, o que você faria, amado, para socorrer essa pessoa? Na verdade, ela precisava de algo, mas você teria esse algo para dar. Pergunta a você, seria capaz de se doar por vidas? Seria capaz de se lançar por vidas? Pessoas que todos os dias morrem, afinda o tempo dele na terra, sim, chega o fim dessas vidas porque não tem socorro. A pergunta que eu vou deixar para você nesta noite, querido, você faria alguma coisa a respeito dessa situação? Como médico, enfermeiros, farmacêutico, enfim. Você que leu, estudou para essa situação. Muitas das vezes tem pessoas que estão em ponto aí, como aqui eu fiquei sabendo que a nossa irmã, a irmã Vicentina, a irmã da Vicentina, está com um problema seríssimo de câncer. Não, uma enfermidade que é uma destruição. Mas, quantas das vezes foi falado para ela, assim foi que nós conversamos, para parar de fumar? Você daria um conselho para essas pessoas que estão a caminho de um óbito? Por que eu estou falando isso, querido? Porque quando eu cheguei no hospital, muito doente, muito ruim,
vazava água, que era todos os meus poros, já não havia mais líquido no meu corpo, quando ouvi uma voz: esse homem é óbito, esse homem aí é óbito. Eu pergunto para você nesta noite, já falei da pessoa que está enferma, falei do médico, da enfermeira, do farmacêutico, agora eu pergunto para você, e se isso estaria acontecendo com você? Alguém chegar para você e dizer: esse rapaz, essa pessoa é óbito, não tem jeito para ele. Eu pergunto, o que você faria nesse momento? Se você ouviu que seria óbito, eu, muito calmo e tranquilo, falei para Jesus: Jesus, eu vim aqui para uma obra. Falei em pensamento, ou seja, eu pensei e ele me ouviu. Falei: Jesus, eu não vim aqui para morrer. Eu vim aqui para uma obra e eu vou sair daqui e vou fazer a obra. E interessante que Deus, pela forma que Ele trabalha, nós não entendemos, e também não procura entender Deus, só que você fica louco, tá bom? Isso eu me encontrava onde, pastor? Eu estava lá em São Gonçalo, sendo enfermo, me trouxeram para Saquarema, fui me tratar em Macaé, voltei depois curado, totalmente curado, em 10 dias Deus me curou. E eu fui para Macaé de novo, fui para Alcântara de novo trabalhar. Mas Deus, eu entendo o seguinte, amado. Eu falei: Deus, eu venho aqui porque o Senhor tem um propósito para mim. E o que seria esse propósito? Depois de 3 anos ele me retorna para a cidade ao qual eu vi que eu iria morrer. Depois de 3 anos eu retorno para a cidade aonde eu ouvi que eu iria morrer. Porque Ele deu um propósito comigo nesse lugar. Essa obra que nós estamos fazendo aqui hoje é um propósito de Deus. E tem coisas grandes chegando, sim. Sabe por que está chegando as coisas grandes? Porque nós se lançamos. Aí Deus coloca a pessoa certa no caminho para te ajudar. Colocou o diácono Gilberto, colocou a família do Abel aí, o diácono Abel, o Louvores. A irmã Vicentina não se fala, porque está comigo já há 12 anos nessa caminhada. Mas tudo é um propósito, querido. Hoje as músicas do nosso querido Abel está tocando na nossa rádio. O mundo está ouvindo os louvores dele. Mas porque é um propósito que Deus tinha comigo. Aí eu pergunto para você, o que Deus tem para você, você tenha plantado para colher? Tem que plantar. Você tem que se lançar. Aquele homem preparou a vinha dele. Preparou tudo, fez os valados, semeou, deixou crescer. Na hora da colheita, o que ele fez? Ele alugou a sua vinha. Ele alugou a sua vinha. E o mais interessante disso, querido, que no dia que ele iria, ele foi cobrar, mandou o seu funcionário, os jornaleiros, fazer a cobrança, receber o valor. Aquele homem foi morto. Depois ele viu umas pessoas, inclusive o seu filho, o mataram. Querido, se Deus colocou no seu coração, se Deus falou para você que você tem um chamado para ser exatamente aquilo que você está pensando, o que você sempre pensou, não desiste, não vende, não dá, não empresta, faça o que Deus tocou no seu coração. Faça! Nós somos um testemunho vivo. Não é, diácono Gilberto? Positivo. Nós somos testemunho vivo. Quem éramos nós no passado, diácono Gilberto? Não era nada, né? Nós não éramos nada. Pessoas vazias, barro rachado, quebrado. E hoje Deus nos colocou de pé nessa terra de Saquarema para dizer, não, Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa provar nada para ninguém.
Aí você tem que prestar conta daquilo que Deus te deu nas suas mãos. E hoje nós estamos aqui dizendo que Jesus salva, cura e liberta. Jesus salva, cura e liberta. Mas para isso acontecer, tu vai ficar sentadinho ali? Não. Você tem que ir a Jesus, querido. Eu fui a Jesus lá naquele hospital. Eu falei para ele, Jesus Cristo, eu vim aqui para uma obra e eu quero ver a obra acontecer na minha vida. Eu falei que eu cheguei no hospital vazando água para tudo que era lado do meu corpo. Eu emagreci 20 quilos em 5 dias. Mas eu falei para Deus, eu trabalho com o Espírito Santo, Deus, eu quero ver a obra na minha vida. Aí Deus começou a me mostrar as coisas, querido. Deus me mostrava as coisas que foram feitas para a minha destruição. Deus mostrava, aleluia, as pessoas se reunindo, né, em nome do demônio para destruir minha vida. Deus mostrou uma reunião se eu seria óbito ou vida. Mas como consegue ver isso, pastor? É só você buscar a presença de Deus. É só você se lançar. Não pegar a tua vinha e alugar. Não pegar a tua vinha e rasgar. Não pegar a tua vinha e jogar fora. Não. Pega a tua vinha e prepara ela. Porque uma hora vai dar o quê? A semente, vai ter a colheita. Vai ter a colheita. Tem muita gente colhendo hoje porque esperou o tempo de Deus. Tudo é um tempo, querido. E esse tempo de Deus, do Senhor, vai acontecer na tua vida. Tu crê? Tu crê na promessa de Deus na sua vida? Porque se você crê na promessa de Deus na sua vida, tu vai colher. Vai colher que muitas vezes você vai ter que pegar lá o cesto para encher e carregar, pedir ajuda das pessoas. Mas você tem que se lançar. Você vai ter que buscar a Deus. Sabe o que é balaio? Balaio é aquilo que lá na roça de Minas Gerais, os catadores de milho, de café, eles enchem aquilo ali, catando grão por grão, e enchem os balaios. Tá? Então Deus está dizendo para mim e para você, que a colheita vai ser grande. Mas para isso acontecer, você tem que perseverar na fé. Simplesmente fé. Mas como que ser fé tem que ser simples? Não. É você entender, amado, aquilo que você não vê. Aquilo que você, aleluia, não está vendo, mas você está acreditando que vai acontecer e você vai ver. É isso. Então, nesta noite, eu chamo sua atenção. Não desiste dos teus projetos. Não pare de adorar. Ainda que o vento venha, ainda que a tempestade chegue, ainda que balança a sua estrutura, mas persevera na fé. Deus nunca chamou, Deus não fez vaso covarde para a obra dele. Deus não colocou você na terra para ser medroso, covarde, correndo, não. Vamos plantar, mas vamos colher. Porque plantar para vender, para doar, não. Plantar para colher e você vai sobreviver dessa plantação, que é a fé sólida em Jesus Cristo. É em Jesus que nós temos que perseverar. Eu creio na promessa de Deus. Se tu lembrar, ele falou assim, Lázaro, venha para fora. O homem já se fazia morto, porque dá 4 dias. Até o morto vai ouvir Jesus falar. Eu pergunto para você, você está vivo ou você está morto? É tempo de voltar para Jesus. Vamos ouvir agora o nosso amado diácono Abel, louvando o Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém, Abel? Amém, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Deus querido irmão, pelo nome de Jesus. Se você tem um problema e não pode o resolver, não fique neste dilema. Deus pode tudo
tudo fazer. Se perdoa então fome, falta dia para o pão, seja qual for o teu problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Muito grande problema é falta de união. Saibas que Cristo opera, onde a separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer. E todo grande problema o Senhor vai resolver. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Se é nudez teu problema, e falta veste solar, e já não tens sua casa, onde a cabeça pousar. Se você é perseguido e maltratado até, e está desempregado, Deus cuida bem de você. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Amém? Seja qual for a preocupação, né? Seja qual for o problema, então nós vamos ver que não tem coisa para resolver. Amém? Agora eu só posso dar. Glória a Deus, né? Tá vendo aí, queridos? Está ouvindo o que Deus está falando para você nesta noite? Começou pela nossa amada Quitéria. Deus resolve tudo. Mas para isso você tem que buscar. Tu vai ficar sentado? Tem que se levantar, sacode a poeira e venha. Jesus está de braço aberto por você. Diaconisa Cristiane, fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. O livro de Efésios, ele tem pelo título A Armadura de Deus. E diz assim, Efésios 6, versículo 10. Nos demais irmãos meus, fortalecei o Senhor na força do teu poder. Revestir-te toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as fitas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra os potestades e contra os príncipes das trevas desse século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir os dias maus, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo fingido os vossos lombos da verdade, e vestimos a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, e toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado seja Deus, né? A Bíblia fala que em Efésios, né, o apóstolo Paulo, aos Efésios, ele nos adverte, né, para que nós possamos resistir de mais, né? E para resistir de mais, há vários requisitos aqui. Nós temos que tomar a armadura de Deus, o capacete da justiça, temos que fingir no período da verdade, com a couraça da justiça, colocar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, para que nós possamos resistir aos dias maus. Quando ele fala dos dias maus, ele diz que nós vivemos nesse mundo, para que nós possamos resistir, mas para resistir os dias maus, vocês têm que estar firmes na presença do Senhor. Nós não podemos titubear, porque a vida do Senhor está aí próximo. E a nossa cara está nítida, está para quem queira ver. Até o ímpio já sabe disso, imagina nós. Então nós possamos revestir, como diz a carta de Paulo aos Efésios. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Disse Josué: não tenha medo, não desanime, seja forte e corajoso. Josué 10, 25. Olha aí. Seja corajoso, seja valente, persevere na fé, porque as demais coisas Deus vai acrescentar. Como que Deus vai acrescentar para você se você não busca Deus? É, Gilberto? Como que Deus vai trabalhar na minha vida se eu fico sentado e não saio de casa nem para procurar trabalho? Não tem como. Temos que partir para dentro, querido. A sua vitória está na sua decisão. E a sua decisão traz o quê? Consequência de muitas vitórias. Então, nesta noite, aqui hoje, ainda é sexta-feira. Mas daqui a 3 minutos... Sexta-feira, quinta. Quinta-feira, né? Hoje é quinta, varão? É. Amanhã que é sexta? É. Ô, glória. Só errei, né? Errei só de pelo dia. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira ainda, amém. Então, daqui a alguns minutos vai chegar sexta-feira. Então, querido, fica ligado, porque a porta do céu vai se abrir para você. Fica ligado que o Espírito Santo ele está entrando agora pela sua porta para levar para você uma vitória. Mas a vitória não depende do Espírito Santo, depende de você. Depende de você. Deus ele não vai enviar funcionário dele, não. Deus vai enviar o Espírito Santo, Consolador. Ele próprio vai até você. Mas você tem que tomar decisão. Você tem que tomar atitude. Sai da mesmice, sacode a poeira, não desiste, varão, daquilo que você começou. Aquele que começou a boa obra, persevera na fé. Você começou a boa obra, você estava firme, e por uma palavra você desistiu. Você ouviu uma palavra e desistiu. Como que é isso? Por que desistir? Foi falado aqui muitas coisas hoje aqui, mas foi falado exatamente aquilo que você precisava ouvir.
Guarda a palavra no coração, querida. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter Bíblia. Vai chegar um tempo que nós não podemos ter o telefone para estar lendo a Bíblia. Vai chegar um tempo que você não pode se reunir porque os inimigos das nossas almas, ele está tentando nós. Isso é palavra de Deus que tem que se cumprir na terra. E quando Deus, aleluia, vier buscar a tua igreja, você vai ou você fica? Responde aí em pensamento, você vai ou você fica? Começou a boa obra, pegou, vendeu, alugou, morreu, mataram. Como que é isso? Tem que se render aos pés do Senhor. É tempo de colheita. Estou dizendo que é tempo de colheita nesta madrugada. Que o Espírito Santo ele venha trabalhar em favor da sua vida e da minha. Porque eu quero minha vitória. Eu busco a minha vitória. Eu planto para colher e não vendo a minha vinha. Não vendo. Já tentaram arrancar essa vinha várias vezes. Eu não desisto. Só de estudo eu perdi 3 estudos que eu fiz. Mas eu não desisto. Sabe por que eu não desisto? Porque há um Deus, esse que me tirou de um lodo, lamaçal de pecado e me colocou de pé. E sobre esta obra eu edificarei a sua vida, assim diz o Senhor. Ei, Deus quer edificar a sua vida. Deus quer entrar no seu coração, porque a obra é dele. Vamos fazer a oração da meia-noite em nome do Senhor Jesus, amém? Irmã Vicentina, começa a orar a Deus em nome de Jesus. Não, a irmã Vicentina está aí? Não, né? Tá não. Está o Cleito. Cleito vai louvar, Cleito? Vai orar, perdão? Cleito foi arrebatado. Irmão Gilberto, levanta para orar, não, Senhor Jesus. Se tiver por aí, Cleito, fala comigo. Glória a Deus. Senhor, entro mais uma vez na sua gloriosa direção, Senhor, para te agradecer por mais essa madrugada, esse programa, Senhor, que o Senhor está dando para nós. Eu te agradeço, Pai, por tudo, Senhor. Entrego meus irmãos nas suas mãos, Senhor, livre de tudo quanto é mal, que dê força, dê sabedoria, continue usando meus irmãos, é que eu te peço, Pai. Também entrego o pastor Joel nas suas mãos, que mais tarde, às 6h30, nós estamos aqui de volta, aqui nesse estúdio, para falar da sua palavra, Senhor. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, glória a Deus, né? Irmã Vicentina voltou. Estava brigando aí com a internet, né, irmã Vicentina? Vamos orar, irmã Vicentina, em nome de Jesus. Oi. A internet tá acabando direto. Tá, então fica ouvindo aí porque tá chegando aqui muito ruim aqui dentro, tá bom? Tá. Diácono Abel, por favor, em nome de Jesus, vamos orar, e segundo tua esposa, varão. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Mais uma vez, estamos aqui, Senhor, Pai Santo e Perseguição, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, e estar na tua presença, Senhor, te adorando, bendizendo teu nome. É o Espírito Santo de Deus, que se apresentar, Senhor, cada um dos teus servos, que aqui se fez presente, Senhor, neste programa, Senhor, bastante aqueles que não puderam ficar de presente, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um, Senhor. Pai Santo, lá abençoando cada um, entregue em tuas mãos, apresenta aqueles que estão enfermos, Senhor, entra com providência em cada vida, Senhor, restaurando saúde, Senhor, vai operando um milagre em cada vida, Senhor. E tu pedidos, buscando cada um, fica conosco, agradecemos pela vontade de cada um, Senhor, vamos fazer na condição. Amém. Querido Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, nós nos encontramos, Pai, toda a presença, meu Pai. Queremos te agradecer por tudo e agradecer o teu santo nome. Obrigado, Deus, por cada um dos teus filhos, Senhor.
que se encontra, meu Pai, nessa plataforma, reunido, meu Pai, assim que estiver errando, muito Senhor, que Santo Mundo. Pai, querido Santo, obrigada, Senhor, por cada vez, Senhor, eu tenho ouvido essa programação, meu Pai, vai tocando, a coração, falando fortemente, Senhor, e vai me pescando, meu Pai, através da palavra que é em teu nome. Pai, querido Senhor, aqui por tudo, Senhor, e já quero te agradecer, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, Gilberto, tome Jesus, vamos orar. Deus, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus, assim, Deus, nós se reunimos aqui nesta noite e fizemos aquilo, Deus, que estava o desejo do nosso coração. Mas aqui, Deus, nós temos algumas vidas. Vida essa, Deus, ao qual nós não conhecemos. Mas é a vida, Deus, que precisa hoje de um milagre. Deus, o diácono Gilberto revelou alguns nomes, Deus. Mas o Senhor que sabe de todos. Mas eu quero, Deus, aqui apresentar o Senhor nessa noite, nessa madrugada, nesta oração. A vida da irmã Vicentina, Senhor, ali em São Paulo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu já vi esse filme passar algum ano e meio atrás, Senhor. Foi exatamente desse jeito. Família reuniu, médico dizendo que iria para a sua casa e não estava dando mais remédio, Deus, para ali o curar aquela pessoa. Como aqui Deus, a irmã Vicentina chegou, Deus lhe contou que havia acontecido óbito na sua irmã. E nesta noite, Deus, também há outra irmã, Senhor, no hospital, que já não se encontra mais no hospital. Já está na sua casa, Deus, sofrendo. E está ela em estado, Deus, que só o Senhor pode fazer. É por isso, Deus, que eu citei nesta noite, Pai, quando ali eu cheguei no hospital, eu tomei decisão e falei, não, Deus, eu não vim aqui para morrer. Eu vim aqui para uma obra. Senhor, eu com esta mesma fé, Deus, que eu me encontrei naquele dia no hospital, com a voz dizendo que eu iria morrer. Como também, Deus, essa irmã, a irmã Vicentina, sim, ali em São Paulo, ela está sabendo que ela vai morrer. Claro, todos nós vamos, mas do jeito dela é um pouco complicado, Deus. Então, Deus, nesta noite eu te peço em nome do Senhor Jesus, envia anjos com a espada de fogo. Eu já vi muitas vidas, Senhor, sendo abençoadas porque ouviu a oração, não, é porque o Senhor ouviu as nossas orações. Deus, aquela pessoa que está com o coração inchado, que o médico falou que iria operar, o Senhor foi lá e trocou o coração. Senhor, aquele neném, Senhor, naquela terra onde eu cheguei, o Senhor mandou avisar pelo profeta que eu chegaria ali e me daria a chave da cidade, da entrada e da saída, mas eu teria que visitar uma casa. E ali o Senhor também trocou o coração. Mas nesta noite, Deus, eu não sei por que eu estou falando isso, Deus, mas eu sei uma coisa, que eu sirvo um Deus que ressuscita aquele que já morreu há 4 dias. Mas ainda não está morta, porque eu creio, a fé é essa. O Senhor me chamou para estar com a fé boa, ótima e excelente. E hoje eu estou com a fé boa e excelente diante de Ti. Porque o Senhor que me chamou, não foi eu que escolhi o Senhor. E se o Senhor que me chamou, o Senhor me confiou, Senhor. E aqui eu estou diante de Ti, junto com meus amados irmãos aqui no telefone. A vida, Senhor, também que orou, que já participar da programação, mas está ouvindo Deus. Assim como o Senhor também está nos ouvindo aqui, lá em São Paulo, lá em Minas, lá no Paraná, lá em Sergipe, como aqui temos pessoas dessa cidade, desse estado. O mesmo anjo que está aqui dentro operando nas nossas vozes, na nossa fé, é o mesmo anjo que vai ao encontro dessa vida e jogando por terra todas as barreiras. Eu creio no milagre. O Senhor me chamou para crer no milagre. O Senhor me chamou para enfrentar, aleluia, as tempestades. E o Senhor, Pai, conhece o meu desejo do meu coração. Deus, tem aquela menina, Deus,
ao qual os médicos não querem operar a garota, Pai. A carne, Senhor, da garganta já está saindo do dente para fora, não é para dentro, é para fora, Deus. Mas um pouco, como aquela menina vai respirar. Mas eu entendo, Pai, que o Senhor faz essa obra. Eu entendo, Deus, que o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas. Por isso nós estamos aqui, reunidos na mesma fé, no mesmo desejo do coração. Nós não vendemos, nós não emprestamos, nós não alugamos as nossas vinhas, nós estamos trabalhando nela e nós queremos ver a colheita dessas vinhas ao qual nós plantamos, que o Senhor nos deu autoridade para plantar. Deus, o que eu te peço é a mesma fé em um só propósito. Que o milagre venha acontecer e eu creio em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus e o poder de Deus e a comunhão do Espírito Santo que seja com todos, que todos possam dizer amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. Amém, Liber? Amém. É. Aqui não foi não.